Olá! Hoje a gente tem um material bem interessante para explorar, né? Recebemos um estudo bíblico detalhado, olha, em áudio e texto, e ele foca numa única palavrinha grega, theo. Exatamente. E a ideia aqui é tentar desvendar como essa palavra que a gente costuma ver traduzida como sacrificar ou matar, imolar, acaba, costurando umas conexões surpreendentes, sabe? Entre histórias de conceitos bem centrais da Bíblia. Vão passar pelo Cordeiro Pascal, pelo Filho Pródigo e até pela ideia de vida e destruição mesmo. Legal. Então vamos lá. Vamos desembrulhar isso. A palavra theo é theo em grego, né? E no estudo ela tá lá como G2380 no Strong. E aparece em momentos bem importantes. Isso, momentos cruciais. Para começar, tem a conexão com a Páscoa, certo? E os pães asmos. Perfeito. Lá em Marcos, capítulo 14, versículo 12, fala do dia em que o pessoal sacrificava. E a palavra usada é theo, o Cordeiro Pascal. Ah, tá. E aí, em 1 Coríntios 5,7, Paulo faz a ligação direta. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E lá está tipos de novo. E qual a implicação disso no texto? Bom, o texto de Coríntios continua, né? Dizendo para a gente ser uma nova massa sem o velho fermento. Certo, o velho fermento. E o estudo que a gente recebeu faz uma distinção importante sobre esse fermento, né? Não é um fermento qualquer. Isso é crucial, porque existe o fermento bom, o do reino dos céus, que Jesus menciona em Mateus 13, que fala de vida, de crescimento espiritual. Sim. Mas o fermento que Paulo fala para tirar, o velho, é outro. É o da hipocrisia, sabe? Daquela religiosidade só de fachada, vazia por dentro. As doutrinas que não mudam a pessoa de verdade. Tipo focação no externo. Isso. O estudo menciona as críticas de Jesus aos fariseus. Discussões sobre roupa, jejum para aparecer, orar virado para o muro, valorizar mais o dinheiro que o altar. Práticas que, segundo os textos, eram vazias do poder de Deus, ligadas à velha natureza que Paulo descreve em Efésios 2, e que, no fim, levam à morte espiritual. Entendi. Então, jogar fora esse fermento velho é abandonar essas práticas, essa natureza antiga, e se tornar nova massa. E isso acontece pela ação do sacrifício de Cristo, o theo, que purifica de verdade. Exatamente. Mas aí, a palavra tio dá uma virada surpreendente. Lá na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, Ah, essa é conhecida. Como theo entra aí? então, ela aparece 3 vezes. Justamente quando o pai, feliz da vida com a volta do filho, manda matar um novilho cevado, o melhor animal que ele tinha. Mandou matar. Theo. Sim, tio. Nos versículos 23, 27 e depois de novo no 30. Só que aqui, veja bem, o sentido não é de purificação como na Páscoa. É pura festa. Uma explosão de alegria porque o filho estava morto e reviveu. É celebração pela vida restaurada. Puxa, usar a mesma palavra de sacrifício para descrever o abate do animal na festa. Isso é forte? O que será que isso quer dizer? Imagina que o irmão mais velho não gostou nada disso, né? Não gostou mesmo. É aí que entra o ponto. O irmão velho chega e reclama, indignado. No versículo 30, ele joga na cara do pai. Você mandou matar, tio, o novilho cevado para esse aí, que gastou tudo com... Enfim, Entendi. ele representa totalmente a lógica do mérito, da justiça própria. Eu fiz tudo certo, não ganhei nada. Ele fez tudo errado e ganha a festa. Ele não consegue, sacar a graça do pai, E a parábola usa tio de propósito para marcar esse contraste. que deu o seu melhor, Jesus por nós, mesmo sem a gente merecer, né? Caramba, faz todo sentido. E tem mais um lugar onde tio aparece com um sentido bem contrastante, né? Tem sim. Em João, capítulo 10, versículo 10, uma declaração muito conhecida de Jesus. Ah, do ladrão. Essa mesma. O ladrão vem somente para roubar, matar, tio, e destruir. E aí Jesus completa: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha o tio aí de novo. Que contraste, hein? É um contraste direto, poderoso. O inimigo usa o ato de matar, tiló, com o propósito de destruir, acabar com tudo. Jesus, ele inverte completamente essa lógica. Ele se permite ser sacrificado. Ele sofre o tiló, a morte, no nosso lugar. Para quê? Para oferecer vida, e vida abundante.
Então, é o mesmo tipo de ato, matar ou sacrificar, mas com intenções e resultados totalmente opostos. Um leva para a destruição. E o outro para a redenção. Exato. Uau! Que jornada seguindo uma única palavra. Então, essa palavra tio, ela mostra que a ideia de sacrifício no plano de Deus é muito mais complexa do que a gente pensa, né? Não é só sobre fim, sobre perda. Não mesmo. É também sobre purificação, sobre a celebração mais alegre possível da graça, e é o próprio mecanismo que Deus usa para transformar a morte em vida plena através de Cristo. O sacrifício final que nos faz nova massa. Talvez nos deixe com uma reflexão, né? Se a gente começar a entender o sacrifício, o Theo, não só como perda, mas também como esse ato potencial de amor que redime, que purifica, ou até com uma celebração pela vida restaurada, como será que isso poderia mudar a nossa forma de ver a graça? Ou as renúncias que a vida pede, ou mesmo as grandes viradas, as celebrações da nossa própria história? Fica aí para pensar.